Se você, assim como eu, é um tipo de pessoa que toma suas decisões ou parte das suas decisões, boa parte de suas decisões baseadas em emoções, em sentimentos, saiba que esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou conversar aqui com vocês, pessoal, e vou mostrar alguns exemplos, pelo menos um exemplo bem prático, né, que aconteceu na minha vida enquanto eu trabalhava em uma grande corporação aqui em São Paulo e como que a gente agir de forma emocional, né, prejudica muito a nossa carreira, prejudica muito a nossa saúde mental, né, e é isso que diferencia uma pessoa que tem sucesso na empresa. Eu percebi que não é sobre talento, né, não é sobre a pessoa ser boa no que ela faz. Em alguns casos sim, mas em muitos dos casos, as pessoas que melhor se dão na empresa são aquelas que se adaptam, né, às realidades da empresa, se adaptam às pessoas, se adaptam ao modo como a empresa funciona, né, e se você tem uma personalidade que não combina, né, como a empresa trabalha, como a empresa funciona, como que é a lógica, né, como que são as relações entre as pessoas, né, se isso tem um conflito muito grande com você, muito provavelmente você não vai conseguir crescer lá dentro, né, e isso aconteceu comigo, né, eu acho que foi em 2015 ou 2016, se eu não me engano, né, eu trabalhava num grande banco aqui em São Paulo e eu acabei pegando um projeto bem bacana, né, bem grande até, né, um projeto que englobava várias áreas, né, da empresa. E eu lembro que meu chefe ele tinha perguntado para mim, né, se eu sabia falar inglês fluente ou não. Eu falei assim, olha, faz bastante tempo, né, que eu não falo, mas eu entendo, né, e só de praticar um pouco, né, eu vou conseguir desenrolar bem. E eu falei, não, então tá bom, André, então você vai começar a participar de algumas reuniões aqui comigo, né, e a gente vai tocar um projeto que é bem bacana, né, vai ligar diversas áreas aí, então vai ser um projeto bem bacana até para a sua carreira, né. Eu falei, não, beleza, vamos em frente. Né, e eu comecei o projeto, né, ele começou junto comigo e com o tempo ele, né, teve a confiança suficiente para deixar, entre aspas, eu tocar sozinho, assim, mas me reportando para ele, né. E era um projeto, como eu falei, bem grande, que integrava, né, a área de serviços, produtos, né, do banco. Então era um projeto que você começava o atendimento no canal, então você começava o atendimento, sei lá, no telefone, aí você ia para a internet, então ia aparecer uma mensagem para você continuar aquele atendimento. Então é um projeto bem bacana, né? Não sei se esse projeto foi para frente ou não, né? Que eu saí da empresa logo depois, vocês vão entender o porquê eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, pessoal, para mostrar exatamente isso, né? Como a gente não deve tomar as nossas decisões, principalmente as profissionais, né, baseadas em emoções, né, a gente deixar as emoções tomarem conta, né, das nossas decisões, enfim. Então eu sei que em certo momento, né, o projeto ele já estava não que ele estava encorpado, mas ele já não estava zerado, né, ele já estava num momento assim onde as áreas já estavam integradas, né, assim, já estava tomando um corpo bem bacana. E eu lembro que uma pessoa da equipe que eu trabalhava, ela entrou no projeto porque ela percebeu, né, que esse projeto ele estava tendo uma notoriedade bem grande, né, então era um projeto bacana que integrava, como eu falei, várias áreas, então estava sendo bem visto, né, por diversas diretorias do banco, enfim. E ela muito espertamente, né, ela entrou no projeto e ela não só entrou, como ela começou a ficar demandando coisas para mim, né, então isso acabou me deixando não só chateado, mas acabou me deixando nervoso mesmo, né, eu comecei a pensar, poxa, mas a pessoa não participou do projeto como um todo, né? Ela já pegou ele meio do, tipo, sei lá, do meio pro fim, e ao invés dela ir atrás das coisas, né? Ela ir atrás de entender direito, ela ler os documentos, que estava tudo lá documentado, tudo feito, né? Todos os relatórios, todas as reuniões, atas de reuniões, tudo feitas, né? Em vez de ela pegar e ler, ela queria que eu falasse para ela tudo, ela queria que eu fizesse o trabalho dela e ela gostaria apenas de chegar nas reuniões das diretorias e ela falar como se ela tivesse
incorporado aquele projeto desde o começo, né? Isso começou a me deixar bem desnorteado, né? Eu acabei perdendo totalmente o foco que eu tinha, que era de fazer um bom projeto, né? De fazer boas conduções, né? De fazer boas análises. Então isso começou a me deixar realmente bem confuso, né? Qual que era o meu papel lá, mas eu me vejo hoje em dia nessa situação, pessoal, e se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje em dia, né, se passaram aí 10, 9 anos desde esse episódio, eu provavelmente teria tomado uma outra atitude, né, eu não teria, eu não sei se eu conseguiria ser isento de emoções, né, até porque na minha vida como um todo, minha vida ela é baseada em emoções, né, eu dificilmente tomo é, raz- é, decisões racionais, né, é muito difícil eu tomar uma decisão racional, estou treinando para isso, né, estou fazendo a terapia exatamente nesse sentido, né, de poder usar mais a razão do que a emoção, mas eu vejo que eu faria de uma forma diferente hoje em dia, né, eu vejo que isso me custou, na verdade, a minha permanência na empresa, né, porque acabou que ficou se tornando uma relação bem insustentável, né, e eu me recordo até que o meu antigo chefe, ele até tinha perguntado para mim se eu gostaria que ele intermediasse no sentido de me colocar até numa outra área, né, e eu, como estava muito nervoso, muito chateado realmente com a situação, eu falei que eu não gostaria, que até na primeira abertura que desse eu gostaria até de sair da empresa, né, então você vê até que ponto, né, que a gente acaba deixando as nossas emoções fluírem, né, pessoal, e no calor do momento a gente acaba não pensando num longo prazo, né, hoje em dia, não estou dizendo que eu estaria um extremo sucesso lá, mas eu estaria com uma estabilidade muito maior, né? Passados aí 10 anos, com certeza eu estaria aí num cargo maior, né? Poderia estar em outra área, enfim. Mas essa decisão que eu tomei, né, de deixar a emoção fluir, né? Porque quem é que nem ela, né? Que nem essa pessoa em específico, ela sabe muito bem identificar isso em quem tem essa vulnerabilidade, né? Assim que eu vejo, né? Que pessoas que são, o pessoal chama de macaco velho, né? Os macaco velhos, eles sabem identificar quem tem uma certa fragilidade emocional, né? E conseguem pegar, de fato, essas fraquezas e deixá-las bem evidentes, assim, meio que não para todo mundo, mas pelo menos para as pessoas que importam para elas, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, pessoal, se vocês já passaram por uma situação parecida, né? Você está desempenhando sua função, né, na sua empresa, você está lá tomando atitudes, pensando no bem de todo mundo, e de repente chega alguém e começa a tomar essas atitudes como se fossem dela, né, e ela começa a crescer e começa a ter uma glória de algo que não é dela, né, algo que você que começou, algo que você que iniciou, né, eu conversando com diversas pessoas, né, eu vejo que muitas pessoas passaram por isso, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, né, pessoal, que o intuito do vídeo é passar com um exemplo real, né, o que eu passei, né, uma situação que poderia ter sido facilmente controlada até, né, se eu não tivesse essa fragilidade emocional exatamente, né, se eu tivesse o mínimo de, vamos dizer, malícia, não sei se eu posso chamar de malícia, mas não está vindo outra palavra aqui na minha mente, então, se eu tivesse a malícia, então, de ter entendido qual que era o objetivo dela, né, que ela percebeu que seria um projeto que daria uma visibilidade muito grande, né, eu poderia muito bem ter pensado, tá bom, vai, desde que ela não atrapalhe, né, desde que ela, e mesmo se atrapalhasse também, sabe, eu acho que se eu tivesse me postado, né, tivesse uma postura firme, forte e decisiva, assim, né, se eu tivesse realmente confiança naquilo que eu estava fazendo, eu acredito que isso minaria pelo menos boa parte dessas tentativas dela de querer assumir o projeto, né? Então, o que eu posso falar aqui para vocês, pessoal, é com conhecimento de causa, né? Então, eu trabalhei nesse banco durante aí 7, quase 8 anos, né? E
muito provavelmente eu estaria nele ainda agora, né, então estaria ganhando provavelmente aí o dobro do que eu estava ganhando lá na época, há 10 anos atrás, como eu falei, não que fosse uma coisa excepcional, mas com certeza eu teria aí uma estabilidade muito maior do que eu tenho hoje em dia, né, então é muito importante a gente saber, pessoal, que tipo de pessoa nós somos, né, e sempre procurar melhorar, né, por isso que eu estou fazendo esse papo aqui com vocês, que eu sei que muitos de vocês aqui também são assim, né, muitos de vocês também agem impulsivamente, né, seja em relações pessoais, mas o foco desse vídeo aqui são as relações de trabalho mesmo, né, e as pessoas gostam às vezes de ficar romantizando, né, o trabalho como se fosse uma coisa legal, uma coisa bacana, enfim, e não é, né, a gente tem que entender que o mercado de trabalho, ele é uma selva, né, cada um por si, e se você for aquela pessoa que é fraca emocionalmente, se você for aquela pessoa que vai deixar o outro crescer para cima de você, você vai ser a gazelinha e ele vai ser o leão e ele vai te comer, né? Então, a gente tem que ter essa inteligência da gente perceber o quanto que a gente é forte em algo, né, e tentar melhorar esses pontos fortes, né, deixar eles bem sólidos e entender principalmente as nossas fraquezas, né, eu acho que são as nossas fraquezas que a gente tem que identificar e procurar melhorá-las, né, da forma mais rápida possível, né, se eu tivesse identificado isso, né, se naquela época eu não tivesse cedido às minhas emoções, né, muito provavelmente eu teria ou conseguido conduzir o projeto até o final sem me importar, né, com esse tipo de atitude dessa pessoa, ou no mínimo eu teria aceitado o convite do meu chefe de ter ido para outra área, né? Então eu estaria muito provavelmente em outra área fazendo outras atividades, né? Então, porque assim, pessoal, também o que eu quero dizer é se a gente não for no foco, né, naquilo que a gente tem a dificuldade, como eu falei, né? Se eu sou uma pessoa passional, se eu sou uma pessoa que minhas emoções sempre afloram muito, né, se eu não tratar isso, não importa o ambiente que eu for, né, qualquer ambiente que eu for, sempre que tiver né, uma pessoa que tiver uma característica parecida com essa pessoa que apareceu, né, isso vai ser um gatilho e daí não importa o lugar, né, se eu não melhorar isso em mim, qualquer lugar vai ser um desafio, qualquer lugar vai ser um local onde alguém assim ou com características parecidas possam querer crescer para cima, né? Isso existe, né? Não adianta a gente ficar mentindo, se enganando, achando que o trabalho é lindo, como eu falei, que ele é maravilhoso, que as pessoas vão sempre nos ajudar, que é tudo, né, o La La Land, ou que é o mundo das maravilhas, porque não é, né? A gente vê isso acontecendo muito, né? A gente vê pessoas que não têm talento algum, né, crescendo na carreira, simplesmente porque elas entenderam como que funciona a mecânica do jogo, né? E a gente que não entende, a gente que fica lá sofrendo, a gente que se sente um peixinho fora d'água, a gente é carta fora do baralho e muitas vezes a gente faz aquilo que a gente faz bem feito, a gente se preocupa com a empresa, né? Eu lembro que eu estava fazendo um curso fora, né? E toda semana eu sempre trazia ideias novas, eu tentava aplicá-las ao trabalho, né? Tentava compartilhar o material com as pessoas, certo? Então, não que eu tenha sido uma pessoa exemplar, mas eu, dentro do que eu podia fazer, eu procurava fazer da melhor forma, né? E eu acabei sendo minado. E aí, hoje em dia, eu percebo isso, né, pessoal, que a culpa não é dessa pessoa, a culpa foi a forma como eu lidei com a situação, né? Essa pessoa, ela é assim, então provavelmente ainda hoje ela deve ser assim, não deve ter mudado, deve ter a mesma característica, deve ter feito isso com outras pessoas, né? E só que assim, não a julgo, né? Mas eu acho que tudo isso aconteceu porque eu fui muito frágil de não ter sabido lidar com essa situação, né, pessoal? Então fica aqui a dica para vocês, né, pessoal, de vocês que são assim como eu, é, que deixam a emoção sempre
né, em evidência, sempre que acontece algo que a gente não espera, né, principalmente quando a gente não espera, né, acho que a gente acaba tendo essas atitudes, principalmente quando a gente não espera isso de alguém, né, é sempre quando a gente está desarmado, né, a gente se sente realmente traído, né, enfim. Mas fica aqui a dica para vocês, né, pessoal, e também tem um outro lado, né, que eu acho que acho que a gente tem que encontrar também o equilíbrio, né, da mesma forma que a gente tem que procurar sanar essas fraquezas, né, que a gente tem emocionais, a gente também não se colocar também como alguém extremamente superior ao outro, né, eu vejo isso, pelo menos umas 2, 3 pessoas que passaram, na minha vida, foram pessoas que defendiam a camisa da empresa e até falavam com uma certa soberba de trabalhar naquele lugar, né, nossa, eu trabalhava em tal lugar, e ficava se colocando como alguém insubstituível, né, e trabalhou não sei quantos anos lá e foi demitida, entendeu? Então, gente, eu acho que é o que o que eu tenho acreditado, que tudo na vida é o tal do equilíbrio, né, a gente encontrar o equilíbrio, e infelizmente, em alguns momentos, né, principalmente se falando de trabalho, né, acho que muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que não nos agradam, né, e acho que aqui está o X da questão, né, a gente entender que a gente tem que, literalmente, algumas vezes, lutar contra aquilo que a gente acredita, né, isso se a gente quiser crescer na empresa, se a gente quiser ter algum tipo de resultado, porque é assim que é a lógica, né, de algumas empresas. Infelizmente não deveria ser assim, as pessoas deveriam estar lá por seus méritos, pelo que elas fazem, por objetividade, por cumprir metas, né, mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que muitas empresas não são assim que funcionam as coisas, né, a gente sabe que muitas pessoas crescem por conta de outros fatores que não a sua inteligência, que não a sua produtividade, que não a sua capacidade de entregar algo, né. Então, fica aqui uma lição, né, pessoal, para quem for assim como eu, né, pegar esse meu exemplo, mas com certeza vocês também devem ter outros exemplos aí de vocês, e coloca aqui embaixo, pessoal, por favor, né, eu acho que é muito válido quando a gente coloca esses exemplos reais, né, que são coisas que tangibilizam, né, que mostram que aquilo que a gente passa, tem situações que a gente passa que não são iguais, mas são muito semelhantes, né, então a gente vê que esse padrão ele se repete, né, a gente vê que esse padrão ele acontece outras vezes, e a gente muitas vezes, né, fica pensando, poxa, mas por que que eu agi dessa forma, né, por que que isso aconteceu comigo, né, e quando a gente vê que isso acontece com outras pessoas também, isso acaba nos aproximando de certa forma, né, a gente acaba vendo que, que isso é mais comum do que a gente imagina, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou querendo dizer, né, eu não estou querendo falar que não tem que ser feito nada para ser sanado, muito pelo contrário, né, o intuito do vídeo é tentar passar para vocês uma experiência minha, que passou comigo, mas mostrar que isso tem que ser corrigido de certa forma, né, mas eu acho que quando a gente se identifica com histórias que são parecidas, pelo menos com o que a gente passou, a gente acaba vendo que isso acontece com uma certa frequência, né, e a gente acaba não se sentindo tão só, né, acho que essa é o X aqui desse vídeo, né, pessoal, a gente entender que essas situações, elas fazem parte da nossa vida, né, a gente gostando ou não, né, as pessoas, elas são diferentes, elas agem de formas diferentes, as motivações delas são diferentes, né, então a minha motivação provavelmente era diferente da motivação dessa pessoa em questão, né, eu sempre gostei de ser aquela pessoa no trabalho invisível, que fazia o meu trabalho, que não deixava nada à mostra, sabe, que queria fazer o meu, pegar, ir embora e acabou, sabe. Mas tem pessoas que não são assim, né, então tem pessoas que gostam de aparecer, tem pessoas que gostam de se mostrar, tem pessoas que gostam do status, gostam da coisa de tipo, eu quero aparecer, eu quero me mostrar, eu quero mostrar que eu sou especial, enfim. Então,
Fica aqui a lição, né, pessoal? Espero que tenha feito algum sentido para vocês esse vídeo, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma, que é esse o objetivo dos vídeos aqui do canal, né, pessoal? São reflexões que eu faço, seja da vida, seja de exemplos de coisas que se passaram na minha vida, né, e que eu acho que possam ter algumas congruências, né, algumas coisas em comum com vocês, tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, deixa aqui embaixo, deixa seu comentário, né, pessoal, que ajuda bastante aqui o canal a crescer, esse conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas, né, e o objetivo, sempre como eu falo, esse canal ele está em construção, é um canal que ele está crescendo, mesmo que aos pouquinhos, né, e eu faço questão que seja aos poucos mesmo, né, então cada interação que eu tenho com vocês são interações muito genuínas, muito verdadeiras, são interações que eu gosto muito de fazer, né, pessoal, quando eu tenho essa troca de experiência com vocês, né, quando eu vejo vocês respondendo, curtindo aqui, isso me deixa mais motivado para fazer esse tipo de trabalho aqui com vocês, né, que está sendo não somente uma terapia, mas está sendo uma experiência muito boa, né, então, por favor, pessoal, né, comenta aqui embaixo se fez sentido para vocês, né, eu tenho certeza que esse conteúdo ele pode ajudar uma quantidade, que seja uma, duas, 5 pessoas, não importa, né, ajudando uma pessoa já vou ficar extremamente feliz, né, que é esse o intuito aqui dos vídeos do canal. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a quem ficou até aqui no final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.